Quando testes e provações chegam às nossas vidas e vemos como reagimos, é quando sabemos no que realmente acreditamos. Eu realmente acredito que Deus me ama incondicionalmente. Sejam bem-vindos ao Desfrutando a Vida Diária. Você sabia que Jesus quer que você desfrute cada dia de sua vida? João 10:10 diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O diabo não tem um bom plano para você. Mas Jesus disse: eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e ter em abundância ao máximo até que ela transborde. E assim, eu sempre tento ensinar coisas no programa que acredito que vai te ajudar a ter esta vida boa pela qual Jesus morreu para dar a você. E nos últimos 2 dias eu tenho falado sobre a ofensa. Não ficar ofendido com as pessoas, não ser ofendido pela verdade, deixar o Espírito Santo lidar conosco e nos mostrar as coisas que precisam mudar em nossas vidas e ser feliz quando Ele fizer isso. E hoje quero falar com você sobre não ser ofendido pelos problemas. As tribulações podem nos tornar melhores ou amargos, sabe? Certamente você já ouviu isso, mas não deixe que isso entre em um ouvido e saia pelo outro sem prestar atenção nisso. Toda vez que você tiver uma situação difícil em sua vida, se você conseguir, pela graça de Deus, manter uma atitude santa, isso pode fazê-lo mais forte e melhor, ou você pode ficar ofendido, se tornando amargo e ressentido. Sabe, a vida acontece para todos nós e nossos planos nem sempre dão certo, as pessoas nem sempre fazem o que queremos e há coisas ruins que acontecem com pessoas boas para as quais nós não conseguimos encontrar razão ou resposta. Eu me lembrei ontem, através de um livro que eu estou lendo, que Jó tinha todas estas perguntas sobre o porquê de tudo estar acontecendo com ele, porque ele era um homem muito justo, além do fato dele ter alguma justiça própria que precisava ser tratada. Certamente, de forma alguma, parecia que Jó merecia o que ele recebeu e ele ficava perguntando a Deus por quê, por quê. E o interessante é que Deus nunca o respondeu, sabe? Ele nunca disse o porquê. Mas Deus disse a ele quem ele era e o quanto ele era bom. Ele confrontou Jó sobre quem você pensa que você é, questionando a mim. E então, nós podemos perguntar por quê? As coisas que achamos que não merecemos acontecem conosco. Deus não é inseguro, Ele não se ofende com nossas perguntas, mas nem sempre Ele nos responde. Eu diria que frequentemente ficamos sem saber os porquês. Sim, vivemos a vida seguindo em frente, mas só a entendemos para trás. E o que quero dizer com isso é que nós passamos por coisas que não entendemos, não entendemos, não entendemos. Mas muitas vezes mais tarde na vida, você pode olhar para trás e dizer: agora entendo por que aquilo foi necessário. Porque aquilo realmente fez funcionar alguma coisa em você que acabou tornando a sua vida melhor. A parábola do semeador, ela fala sobre aqueles que não têm raiz em si mesmos e ficam ofendidos quando os problemas vêm. Deus quer que nós sejamos estáveis. Ele quer que acreditemos que Ele é bom quando as circunstâncias são boas e acreditemos que Ele é bom quando as circunstâncias não são boas. Precisamos crer nas mesmas coisas sobre Deus o tempo todo. Nós não mudamos nossa crença sobre Deus com base em quais são as nossas circunstâncias. Deus é sempre bom, Ele sempre é fiel. E às vezes não nos parece ser assim, mas isso não significa que não seja assim. Isaías disse: às vezes, parecemos ovelhas sendo levadas para o abate. Paulo disse em Romanos: somos como ovelhas sendo levadas para o matadouro. No entanto, em meio a todas estas coisas, somos mais que vencedores. Eu amo isso. Às vezes parece que as outras pessoas te enxergam, ou até mesmo se você olhar para o que está acontecendo, você se sente como uma ovelha sendo levada para o abate, mas bem no meio disso, você é mais do que vencedor, porque você já leu o final do livro e sabe que Deus escreveu seu nome no livro da vida, que Ele está preparando lugar para você e tudo o que você tem que fazer é perseverar e ficar firme até o final.
Não faça tantas perguntas que te deixe confuso sobre quem Deus é e do fato de que Ele te ama. Marcos 4, versos 14 a 17, na Bíblia Amplificada, diz: o semeador semeia a palavra, e aqueles ao longo do caminho são aqueles que têm a palavra semeada em seus corações, e quando a ouvem, Satanás ele vem de uma vez e pela força arranca a mensagem que é semeada neles. Sabe, até mesmo hoje, quando você está assistindo a esse programa, e eu acredito que este assunto sobre ficar ofendido é muito importante e ser ofendido pelos problemas, acho que há pessoas nos assistindo agora que sabem que isso seria algo muito difícil para admitir. Talvez você nunca tenha admitido isso nem para si mesmo. Na verdade, você está um pouco zangado com Deus porque a sua vida não saiu do jeito que você queria que ela saísse. Ou talvez você esteja só um pouquinho chateado com Deus porque parece que você tem tido mais problemas na vida do que outras pessoas que você conhece. Bem, sabe, Deus não é a pessoa com quem deve ficar bravo, porque Ele é o único que vai ajudar você. Então, não importa o que aconteça, você nunca deve culpar a Deus ou ficar bravo com Ele, porque quando está passando por problemas, é quando você mais precisa dele em sua vida. Então, esta mensagem é importante, mas não fique muito chocado se Satanás fizer algo quando o programa acabar, para meio que te tirar dos trilhos e te impedir de receber algo, porque a maneira como você pode receber o melhor desta mensagem que estou trazendo aqui é por meditar nela, pensando nisso e vendo como isto se aplica à sua própria vida. Vamos não apenas ouvir o ensinamento da palavra de Deus abstratamente, como se ela não se aplicasse a nada, mas vamos, sempre que ouvirmos a palavra, vamos perguntar como isto se aplica a minha vida. Tem alguma coisa, algum chamado pessoal para mim aqui? Tem algo especificamente que você quer que eu ouça ou receba disso? E da mesma forma tem aquelas semeadas em terreno pedregoso, aqueles que quando ouvem ao mesmo tempo recebem, aceitam e acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm nenhuma raiz em si mesmos, e assim eles suportam por um tempo, mas quando surgem problemas ou perseguições por conta da palavra, eles imediatamente ficam ofendidos. E aqui é a ofensa de novo. Se tornam descontentes, indignados. Bem, por quê? Isso aconteceu comigo. É interessante que outras pessoas tenham problemas e não questionamos por que aconteceu com elas. Quando temos problemas, é tipo, bem, por que isso aconteceu comigo? Talvez pensemos um pouco mais sobre nós do que deveríamos. Eu não sei. Se todos podem ter problemas e devem manter um sorriso no rosto e uma boa atitude, então, por que não posso esperar ou não deveria esperar a mesma coisa de mim mesmo? Eles imediatamente ficam ofendidos, ficam descontentes, indignados, ressentidos e tropeçam e caem. A questão sobre a ofensa é que ela nos faz tropeçar em nossa caminhada com Deus. Noutras palavras, no minuto em que eu guardo a ofensa aqui dentro do meu coração, até que isto seja resolvido, eu não consigo crescer na caminhada com Deus. E geralmente começarei a perder terreno. Nem mesmo vou manter o terreno que eu tenho. A ofensa. Eu poderia ensinar sobre isso por semanas, porque a Bíblia ela tem muito a dizer sobre não ficar ofendido. Já é ruim o bastante se ofender com as pessoas, mas é muito pior se ofender com Deus. E sabe, este é o testemunho de multidões de pessoas que começaram uma caminhada com Deus e elas estavam indo bem enquanto Deus estava abençoando e tudo estava saindo do jeito delas, mas assim que algo aconteceu que elas não gostaram e Deus não as livrou imediatamente, ficaram prontas para pular do barco. O ressentimento nos deixa amargos. E você sabe que pessoas amargas não são agradáveis. O ressentimento é uma atitude interior que basicamente diz: estou ofendido porque isso aconteceu comigo. Como isso poderia acontecer comigo? E então nós temos que ter cuidado para não entrarmos nessa de, bem, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E eu fui à igreja por 40 anos, eu fiz tudo certinho e, sabe, eu
Fiz tudo do jeito que deveria ser feito e agora olha o que aconteceu. Aqui está a minha recompensa por ter feito tudo certo. Bem, tudo que você tem que fazer é olhar para Jesus. Ele nunca fez nada de errado. Nunca. E ainda assim ele levou sobre si a punição pelos nossos pecados. Por uma razão e uma única razão, porque era vontade de Deus que ele fizesse isso. Deus tinha um propósito maior em mente. E nós não entendemos tudo o que acontece conosco. E certamente não estou dizendo que as coisas ruins vêm de Deus, porque acredito que Deus é bom, que Ele nos traz bons presentes. Mas quando as coisas acontecem por qualquer razão, seja por causa do pecado no mundo, ou o diabo nos atacando, ou seja lá o que for, tem algo que Deus quer que nós façamos, isto é, permanecermos estáveis e continuarmos sendo fiéis a Ele, e continuarmos crendo que Ele é bom, e continuarmos andando em amor e sendo bom para as outras pessoas. Com quem as pessoas ficam ofendidas? Às vezes, quando as pessoas têm problemas, ficam bravas com o diabo. Bem, isso não é algo tão ruim, mas mesmo assim, como você pode retrucar o diabo se você fica bravo com o diabo? Como retrucá-lo? Bem, a Bíblia diz que vencemos o mal com o bem, então, na verdade, quanto mais o diabo joga em você, mais você deve andar em amor pelas pessoas. Você só vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Se você está passando por problemas, seja tão bom quanto puder ser para o máximo de pessoas que você puder. Encoraje as pessoas, as elogie, as edifique, ajude-as. Aumente a sua oferta, faça qualquer coisa, exceto aquilo que o diabo quer que você faça, que é se tornar amargo e ressentido e ofendido, porque está passando por um momento difícil em sua vida. Às vezes nos ofendemos com Deus porque Ele não está nos dando uma vida suave e confortável. Nos ofendemos com as outras pessoas porque estamos passando por problemas, elas estão sendo abençoadas. Ficamos bravos porque não queremos que sejam abençoadas. Mas isso é algo com o qual devemos prestar atenção. Às vezes ficamos ofendidos só porque a vida não saiu do jeito que nós queríamos que saísse. Mas, honestamente, uma atitude correta faz uma grande diferença, porque a sua vida pode ser melhor. Na verdade, se você continuar a amar a Deus e querer sua vontade, a Bíblia nos promete em Romanos 8, eu vi isso várias e várias vezes na minha vida, e com certeza você já viu na sua também, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Nem tudo pode ser bom, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. Uau! Que oportunidade! Deus faz. Todas as coisas são possíveis com Deus. Ele pode pegar algo que parece tão ruim e que é ruim, que é um ataque de Satanás. Isto não é justo, isso é injusto, e ele pode fazer isso cooperar para o seu bem. Já vi isso várias e várias vezes na minha vida, na vida de outras pessoas também eu vi. Então eu tenho essa oportunidade. Estou sofrendo, as coisas não saíram do meu jeito, isto não é justo. Sempre tentei fazer a coisa certa e veja o que aconteceu comigo. Então vou ficar amarga e ressentida e ter uma atitude ruim, eu posso apenas tropeçar na minha caminhada com Deus e talvez até cair e retroceder, ou eu posso dizer, vou manter uma boa atitude porque o meu problema não muda o fato de que Deus é bom, sabe? E eu posso vê-lo extrair algo de bom de tudo isso e me dar uma dupla bênção pelo meu antigo problema. Sim, Jó passou por momentos difíceis, mas no final ele acabou com o dobro do que ele tinha antes. E Deus diz que nos dará uma dupla recompensa pelo nosso antigo problema se mantivermos e continuarmos com uma boa atitude. As provações podem nos tornar melhores. 1 Pedro 5:8 diz: o diabo vaga por aí como um leão rugindo, com fome feroz, buscando a quem ele possa devorar. E como eu sempre digo, não tem que ser você. Mas então ouça o que os versos 9 e 10 dizem. Resista ao diabo. Seja firme na fé, desde o seu início. Eu amo isso. Eu amo que a Amplificada diz. Então nem mesmo receba as mentiras de Satanás. No minuto em que ele vier contra você, resista imediatamente. Mantenha-se firme desde o seu início.
enraizado, estabelecido, forte, imóvel e determinado, sabendo que os mesmos sofrimentos idênticos são destinados aos seus irmãos no corpo de Cristo por todo o mundo. Então, não sou a única, você não é o único. Todos passamos por coisas na vida. Talvez você não passe pela mesma coisa que outra pessoa passa, ou elas podem não passar pela mesma coisa que você passou, mas a vida tem uma tendência de nos cutucar de tempos em tempos, sabe? Mas tem tantas coisas boas também. Não vamos pensar apenas nos problemas, vamos pensar nas coisas boas, nas grandes coisas que Deus faz por nós. É por isso que defendo a ideia de manter um livro de lembranças ou um diário de gratidão de todas as coisas boas que Deus faz, porque quando você está tendo um daqueles dias de problemas, ou uma temporada deles, às vezes sentimos que não é um dia, mas é um ano de problemas, então podemos pegar aquele diário de gratidão e nos lembrar, oh Deus, eu me lembro de quando você fez isso, me lembro de quando fez aquilo, você fez aquilo outro, e cara, isso nos faz sentir muito melhores. Então diz, o versículo 10 diz, e depois que você sofrer um pouco, o Deus de toda a graça, que dá toda a bênção e favor, que o chamou para a sua própria glória eterna em Cristo Jesus, vai completar e vai fazer de você o que você deve ser, te estabelecer e te firmar com segurança, fortalecer e acalmar. Agora, não tem tempo para entrar em um debate teológico sobre esta escritura, mas obviamente, se Deus pode me libertar agora, por que Ele não poderia ter me libertado há 2 semanas? Ou há 2 anos, ou seja lá o que for? Eu não sei, esse é um daqueles porquês que eu não sei. Tudo que sei e acredito de todo o coração é que você nunca conseguirá apreciar os bons tempos se não passar por tempos difíceis. Ouviu o que eu disse? Você nunca conseguirá apreciar os bons tempos se nunca passar por momentos difíceis. Sabe, eu meio que tomo a energia elétrica chegando em minha casa como garantia. Ela está sempre lá, eu ligo o interruptor, eu tenho luzes e eu ligo e aquilo aparece. Tem energia em todo o tempo. Bem, uma noite a energia acabou por 2 horas e... Cara, eu fiquei tão feliz quando a energia voltou. Então aqui está algo. Eu nem pensei muito sobre o que eu perdi por 2 horas. Cara, eu fiquei feliz quando a luz voltou. Bem, é mais ou menos assim que nós somos como seres humanos. Parece que facilmente perdemos a habilidade de sermos gratos pelas coisas se nós nunca tivermos que viver sem elas. Se você tem uma semana de dias nublados, você ama o dia ensolarado que acontece, mas podemos ter um mês de sol e simplesmente não pensar muito sobre isso. Só Deus sabe o que Ele está fazendo. E precisamos fazer as coisas do jeito dele e não esperar que ele faça do nosso jeito. Escrevi algo, não sei o que vai pensar sobre isso, mas talvez a fé não seja fé até que ela seja tudo em que você esteja segurando. Alguns dizem, estou no final da corda. Sabe o que os sábios dizem? Amarre o nó no final da corda e segure assim mesmo. Sim, às vezes você tem que cavar fundo. Às vezes dói, às vezes é muito difícil. Mas sabe, nunca desista de Deus, porque Ele é bom. E Deus te guiará através disso e te dará a vitória. E quando nascemos de novo, Pedro diz, nós nascemos de novo para uma viva esperança. As tribulações nos purificam e revelam os nossos verdadeiros motivos em Deuteronômio 8. Vemos a história dos israelitas sendo guiados pelo deserto por 40 anos. Na verdade, era uma viagem de 11 dias direto pelo deserto, mas eles vagaram por lá por 40 anos e... Tudo porque eles tiveram uma atitude ruim, eles não tinham nenhum extra, mas Deus supriu as necessidades. Seus sapatos não se desgastaram, suas roupas não envelheceram, não ganharam roupa nova, mas as que eles tinham duraram, sabe? E Deus fez tantas coisas por eles. Mas ele disse, eu te guiei até aqui no deserto esses 40 anos para te humilhar, testar, provar, para ver se vocês guardariam os meus mandamentos ou não. Uau! Bem, muitas vezes talvez Deus não nos liberta de uma situação em pouco tempo, sabe? Mesmo que Ele possa, talvez só espere um pouco, porque é apenas um teste de fé.
Pedro disse: não se surpreendam quando essas provas de fogo vierem testar a sua fé. Elas purificam a nossa fé. Quando testes e provações chegam às nossas vidas e vemos como reagimos, é quando sabemos no que realmente acreditamos. Eu realmente acredito que Deus me ama incondicionalmente. Eu realmente acredito que Ele nunca vai parar de me amar, nem mesmo por um momento, bem? Sabe, se parece que Ele não me ama, é aí quando isso é testado. Nunca diga: Deus, você não me ama. Não importa o quão grande seja o seu problema, diga: Deus, eu sei que você me ama. Não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que você me ama. Eu não entendo isso, mas eu confio em você. E confiança é isso. A confiança é para aqueles momentos em que não entendemos e parece não haver nenhuma resposta para o que está acontecendo em nossas vidas. O que quer que seja que você esteja passando, eu quero te dar uma promessa da palavra de Deus. Isto também passará, você vai chegar do outro lado e você terá a vitória e você será uma pessoa mais forte e melhor se você não desistir de Deus. Deus quer que sejamos estáveis. Efésios 6:13 diz: tendo feito tudo o que a crise demanda, permaneça firme no seu lugar. Às vezes tudo o que podemos fazer é permanecer, mas não é só ficar lá, parado lá. Esperar em Deus significa esperar que algo de bom vai acontecer a qualquer momento. Viva com a expectativa. Talvez você já tenha seu problema há 1 ano e meio, mas quer saber, você pode ir dormir hoje à noite e acordar sem ele. Pense nisso. Não pense apenas em quanto tempo você tem o problema. Sabe, Sadraque, Mesaque e Abidnego eram os 3 amigos de Daniel e uau, eles disseram algo que precisamos ouvir hoje aqui. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua de si mesmo. E ele ordenou que todos se curvassem a esta estátua e a adorassem. E ele disse: quando vocês ouvirem a música tocando, se não se curvarem, vocês serão jogados na fornalha de fogo ardente. E Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam a ele: ó rei Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de você neste assunto, sabe? Se formos jogados na fornalha, o Deus a quem nós servimos é capaz de nos livrar dela, e ele nos libertará das mãos da vossa majestade. Mas, e ó, eu amo isso, mas, mesmo que ele não nos livre, nós queremos que você saiba, ó majestade, que nós não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você criou para ser adorada. Uau, eu fico assim sozinha aqui no estúdio, sabe? Uau! Deus pode nos libertar, se é isso que Ele quiser fazer, mas saiba disso, mesmo que Ele não nos livre, nós não nos curvaremos para te adorar. É essa determinação que devemos ter. Eu não entendo o que está acontecendo, isso dói, não parece justo, mas vou continuar a adorar a Deus. Eu vou continuar louvando a Deus. Eu sei que Ele é bom. E as minhas circunstâncias não mudam Deus. Deus pode mudar as minhas circunstâncias, mas as minhas circunstâncias não mudam a Deus. Salmos 94, versos 12 e 13. Na Bíblia Amplificada, eu amo isso. Abençoado, feliz, afortunado, a ser invejado é o homem a quem você disciplina e instrui, ó Senhor, e ensina a sua lei. Agora ouça isso, para que possa dar a ele poder para se manter calmo nos dias de adversidade, até que o inevitável poço de corrupção seja cavado para os ímpios. O que está dizendo? Nós vamos continuar passando por coisas e continuar passando por coisas e continuar até aprendermos a nos manter calmos nos dias de adversidade. Não temos que ficar chateados toda vez que as circunstâncias se descontrolarem. Apenas respire fundo e ore, veja o que Deus quer que você faça. Paulo disse a Timóteo: quanto a você, seja calmo e frio e firme. Aceite e sofra incansavelmente todas as dificuldades. Ele disse: haverá coisas que você terá que passar. E quando isso acontecer, mantenha-se calmo, frio e firme. Faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente todas as funções de seu ministério. Em outras palavras, quando você passar por situações, não pare de fazer o que deveria fazer. Continue sendo fiel ao que Deus pediu para você fazer.
Mantenha-se firme e você verá a libertação de Deus em sua vida. E toda essa coisa sobre a ofensa, eu acho que é muito importante. Não se ofenda com Deus, não se ofenda com as pessoas, não se ofenda pecando contra a sua própria consciência. O perdão é uma das coisas mais poderosas que existem no mundo. E quando você perdoa outra pessoa, faz um favor a si mesmo. Você pode entregar o cuidado da sua vida e tudo que acontece com você, você pode entregar isso para Deus hoje. Eu amo trazer a palavra de Deus para você porque sei o que ela faz em nossas vidas. E eu estava falando sobre o medo e eu vou voltar a falar sobre alguns medos específicos. Mas antes de tudo, eu quero te mostrar mais algumas grandes e fundamentais escrituras sobre o medo. Começaremos com 2 Pedro 3,14. Na Amplificada diz: então, amados, já que vocês estão esperando essas coisas, e ele estava falando dos fins dos tempos, fiquem ansiosos para serem encontrados por ele na sua vinda, quando Jesus voltar, sem manchas e imaculados e em paz, em serena confiança, livres do medo e paixões agitadas e conflitos morais. Quando Jesus voltar, ele quer nos encontrar livres do medo, nos mantendo fortes na fé. A Bíblia fala em Romanos 1,17 que no Evangelho, uma justiça que Deus nos atribui ou ele dá a nós e nos imputa como um dom é revelada, tanto surgindo da fé quanto levando a fé divulgada, através do modo de fé que desperta para mais fé. Eu amo isso. Quanto mais sabemos quem somos em Cristo, mais sabemos o quanto Ele nos ama e o quão preciosos somos para Ele. E quanto mais você realmente acredita nisso e leva tempo para essa mentalidade de o que há de errado comigo, o que há de errado comigo, ser mudada para realmente se sentir que está tudo bem. Pensar que pode haver coisas certas com você. Deus, ele nos dá a sua justiça. Nós temos direito de ficar diante de Deus, não porque nós fazemos tudo certo, mas porque nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E assim, quanto mais você conhece
e acredita que o direito de estar com Deus é seu, mais ele constrói sua fé. E quanto mais a fé se constrói, mais você entende a justiça. E quanto mais você entende a justiça, mais sua fé se constrói. Em Lucas 18, do verso 1 em diante, vou ler o versículo 8. Então Jesus disse aos seus discípulos uma parábola para mostrar que eles deviam sempre orar e nunca desistir. Bem, essa é uma boa mensagem. Não desista. Não importa o que esteja passando agora, não desista. Eis que te digo, ele verá que eles têm justiça. Deus é um Deus de justiça. Significa que ele transforma as coisas erradas em certas e rapidamente ele trará justiça. No entanto, quando o Filho do Homem vier, ele porventura encontrará fé na terra? Então, o que Deus quer ver quando ele voltar? Quando Jesus voltar, para nos levar para casa com ele, o que ele quer ver ele quer nos ver livres do medo, ele quer nos encontrar na fé. Se você tem deixado o medo controlar sua vida, você tomará uma decisão hoje de que você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, mesmo que tenha que fazer isso com medo. Que você não vai deixar o medo governar ou roubar sua vida e te impedir de ter a alegria pela qual Jesus morreu para te dar. Eu amo estas escrituras, elas são muito poderosas. Em Êxodo capítulo 14, os israelitas estavam numa situação muito difícil. Alguns de vocês estão pensando, sim, alô, esse sou eu? Eles tinham o Mar Vermelho na frente deles. Deus os havia tirado da escravidão, do jugo do Egito, e deu a Moisés a tarefa de conduzi-los para fora, através do deserto, para a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a eles, que manaria leite e mel. Muitas coisas boas. E assim eles saíram do Egito e o faraó havia concordado em deixá-los ir. Mas ele era conhecido como sempre mudar de ideia. E eles chegaram ao Mar Vermelho, que estava diante deles, e olharam para trás, e de lá vinha o exército egípcio. Isto sim é estar em um lugar tão difícil que parecia não haver nenhuma resposta. E eles só queriam fugir? É o que acontece quando o medo vem, a primeira coisa que queremos fazer é correr. Mas aqui está o que Moisés disse ao povo. Ele disse o que Deus colocou em seu coração: não tenham medo. Ele não quis dizer para não sentir medo, mas para não fugir. Fiquem parados, fiquem firmes e vocês verão a libertação que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que hoje vocês veem, vocês nunca mais os verão novamente. Uau! Eles estavam lidando com aquele pesadelo egípcio por alguns deles a vida toda. E Deus disse, se vocês ficarem parados e não fugirem, eu vou libertar vocês. Bem, esta é uma palavra para alguém. Se você ficar parado e ficar firme, não fugir deste lugar difícil que você está agora, Deus vai trazer libertação para você e você vai derrotar esse inimigo e não terá mais que lidar com isso. Então, em 2 Crônicas 20:17, disseram para Josafá que havia uma multidão de inimigos vindo contra ele. Os moabitas, os amonitas, os jebusitas, eu sempre digo, todos temos nossos itas. Os vizinhos mal-humorados itas, os maus chefes itas, o pouco dinheiro itas, mas todos temos nossos inimigos. Eles estavam com medo. A primeira coisa que sentimos quando temos problemas é medo. Mas eles fizeram a coisa certa, eles foram para Deus pedir conselhos. E aqui está o que Deus disse. Eu amo isso. Vocês não terão que lutar esta batalha. Ou alguém deveria bater palmas. Na verdade, você pode pular para cima e para baixo no seu sofá. Ou na cadeira. Talvez você esteja numa cadeira. Tomem suas posições, fiquem parados e vejam a libertação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor nosso Deus estará com vocês.
Nós amamos isso, nós não temos que fugir das coisas. Podemos encarar as coisas e saber que Deus, Ele sempre estará conosco. Agora, vamos voltar a alguns desses medos que nós temos. Já falamos de várias coisas agora. E sobre o medo de você não conseguir o que você quer? Talvez esse não seja um medo do qual alguém já tenha te falado, mas acho que este é um grande medo em nossa vida. Queremos coisas e por isso pedimos a Deus por elas. E cara, se Ele não está se movendo rápido, então logo nós chegaremos a um plano B. Deixe-me perguntar, você tem algum plano reserva apenas no caso de Deus não aparecer? Vamos lá. Agora, você tem algum plano de reserva caso Deus não apareça? Aqui está um bom exemplo. Deus prometeu a Abraão e Sara que eles teriam seu próprio filho, uma criança de seu próprio ventre, sabe? Isto não é impossível. Ambos eram muito velhos para ter filhos, muito além da idade em que se poderia ter filhos, sabe? E eles esperaram por um período de tempo, mas então eles se cansaram de esperar e então tiveram uma ideia brilhante. Você já teve ideias brilhantes quando estava esperando por Deus e ele estava demorando? Você pensou, já sei o que fazer? Oh, tenha cuidado com isso. Então Sara teve a ideia de que ela daria ao seu marido a sua criada Agar como uma esposa secundária. Bem, sabe, qualquer mulher sabe que você não vai dar uma outra mulher ao seu marido e esperar que dê tudo certo. Ela achou que poderia ter o filho através da outra. Bem, não funcionou e eles tiveram o bebê, mas não houve nada além de guerra entre essas duas mulheres naquele tempo, sabe? Eu não vou entrar em toda a história, mas a questão é que a Bíblia fala muito a respeito das obras da carne. E as obras da carne são obras que não funcionam. Agora, Deus quer que trabalhemos, mas trabalhar onde você ganha a vida honestamente, ficando ocupado com as suas mãos, isso é diferente de obras da carne. As obras da carne é a nossa energia tentando fazer o trabalho de Deus. Sabe, quando nós queremos muito algo e chegamos ao ponto em que temos medo de não conseguir aquilo, nós podemos imaginar todos os tipos de planos bacanas que só vão nos deixar mais e mais e mais em profundos problemas. Tiago 4, 1 e 2 diz que aquilo que causa brigas e contendas entre nós são os nossos desejos. Queremos coisas e não recebemos. Então aqui diz você mata, odeia, cobiça, briga e luta. Você pede e não recebe porque pede mal. Então, o que Deus quer que nós façamos quando nós queremos ou precisamos de algo é pedir a Ele e depois esquecer aquilo. Não sei dizer quanto tempo levará, eu não sei dizer como ou quando Ele vai fazer. Enquanto espera, se Deus te mostrar especificamente algo para fazer, então faça, porque somos parceiros de Deus. Ele nem sempre faz tudo por nós, sabe? Mas se emocionar e começar a correr por aí fazendo as coisas, tentando fazer algo acontecer, é um dos piores erros que você comete. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Oh, isso é tão bom! Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. O medo do fracasso. Cara, este é grande. Bem, quer saber? Falhar em algumas coisas não vai fazer de você um fracassado. Na verdade, acho que todos falham no caminho para o sucesso. Noutras palavras, provavelmente, a maior parte de tudo aquilo que eu aprendi na vida, eu aprendi com os erros que eu cometi ou com os erros que vi outras pessoas cometerem. Sabe, nós podemos aprender com os nossos erros, mas podemos aprender com os erros dos outros. E quando eu era jovem, eu estava no ministério, eu vi várias coisas que outras pessoas faziam e eu pensava, isso não parece certo? E eventualmente aquilo as colocava em apuros. E assim você pode aprender com seus erros. Os erros não são fatais. O fracasso não é fatal. E fracassar ou falhar em alguma coisa não é o final. E a única maneira de você fracassar é desistindo. Edson disse que
Ele inventou a lâmpada, mas que foi uma jornada de 2.000 passos? Ele realmente disse que ele tentou cerca de 2.000 coisas diferentes antes de encontrar aquilo que funcionou. Uau! Muitas das pessoas que tiveram um grande e fenomenal sucesso, se você soubesse o número de vezes que elas falharam, sabe? Walt Disney foi demitido de um emprego porque disseram que ele não era criativo. Imagine isso. E se ele tivesse dito, ok, bem, eles disseram que eu não tenho criatividade, eu acho que o que eu achei que ia acontecer era imaginação, sabe? Quando você vai parar de ouvir o que eles te dizem e começar a ouvir Deus e o que está em seu coração? Me disseram que eu não poderia fazer isso. Você não pode fazer isso, você é mulher? E eu fui a Deus e disse, eu não posso fazer isso, eu sou uma mulher. Ele disse, eu sei que você é uma mulher. E você pode fazer o que quer que Deus te disser para fazer. Mesmo que seja a primeira a fazer aquilo, você ainda pode fazer. Mas nem todas as coisas vão dar certo já no primeiro passo. Vão haver coisas que você vai tentar fazer e não vão funcionar. Nunca tenha medo de dizer, achei que era de Deus, achei que era isso que Ele queria que eu fizesse, mas eu estava errada. Você não precisa ter vergonha disso, sabe? Você pode aprender com isso e continuar. E sobre o medo de se machucar? Uau! Este é um grande medo também. Quantas vezes nós nos isolamos ou nós não construímos relacionamentos, não temos amigos íntimos, não queremos estar vulneráveis. Temos medo de que, se nos envolvermos demais com alguém, vamos nos machucar. Bem, especialmente se você foi muito ferido por várias pessoas, você pode entrar neste modo de defesa e construir paredes ao seu redor, ou você pode realmente nunca mais ter o tipo de relacionamento que gostaria de ter. Eu vou ser honesta em te dizer que se você quer relacionamentos com pessoas, você vai se machucar. Se você quer se casar, você vai se machucar. Se você quer ter filhos, haverá momentos em que eles vão te machucar. Faz parte da vida. E é por isso que precisamos de Jesus, que é a nossa cura. E ser ferido, isso não é lá grandes coisas, desde que saibamos ir para aquele que cura e receber seu poder curador. Por favor, não viva a sua vida com medo de se envolver. Sabe, muitas pessoas vão às igrejas e eles precisam de pessoas para ajudar com aquilo, aquilo outro, e trabalhar nos eventos. E quantas vezes ouvimos as pessoas dizerem, eu não quero me envolver? Bem, grande parte da razão é porque elas têm medo de tirarem vantagem delas, se elas se envolverem. Não fique com medo de se machucar. Saiba que se você se machucar, vai se recuperar. Louvado seja Deus, nós podemos recuperar. Deus é um Deus de restauração, Ele é um Deus de redenção. Onde quer que você esteja ferido, Deus pode te curar naquele lugar. Jesus pode nos curar de qualquer coisa. Talvez você pense, as pessoas vão pisar em mim. Ninguém vai me considerar. Todos vão se esquecer de mim. Vão me machucar. Elas vão me usar. Nós lutamos e brigamos para estar no controle, para que ninguém nunca nos machuque. Nós brigamos para sermos o número 1 e então todo mundo vai ter que estar abaixo de nós. Queremos ser os primeiros, estar à frente. E quer saber, este é um trabalho muito duro. Deus quer que entreguemos a Ele os nossos cuidados e deixemos que Ele cuide de nós. Você pode entregar o cuidado da sua vida e tudo que acontece com você, você pode entregar isso para Deus. Hoje, consegue entregar se você quer ajuda, sabe? Se você quer que este seja um dia onde você pode dizer, a minha vida mudou naquele dia. Então tome uma decisão de parar, de tentar cuidar de si mesmo o tempo todo e lance seus cuidados a Deus e veja que Deus vai cuidar melhor de você do que você jamais poderia cuidar de si. Agora, não estou dizendo para não fazer o que é preciso fazer por sua saúde e, obviamente, quero que você cuide bem de si, mas estou falando de se preocupar desse tipo de cuidado consigo mesmo. Se você quer entrar em um relacionamento, uma amizade, um relacionamento
E o inimigo diz: você vai se machucar? Não deixe isso influenciar sua decisão. Apenas diga de volta: bem, mesmo que eu me machuque, Deus vai curar-me. Eu quero que você tenha uma vida maravilhosa, exuberante, empolgante e linda. Sabe, toda vez que você se machucar, não tente se vingar de ninguém. O Senhor disse: a vingança é minha, eu sou quem retribui. Então, se você se machucar, perdoe imediatamente e depois ore pela pessoa que te machucou e deixe que seja Deus quem lida com elas. Você não precisa ficar sempre tentando cuidar de si mesmo. O medo é um beco sem saída, mas a fé sempre tem futuro. Deixe-me repetir. O medo é um beco sem saída, mas a fé sempre tem futuro. E sobre o medo de problemas, provas e tribulações? Cara, isso meio que volta aos pressentimentos malignos de que falei mais cedo. Tenho medo de problemas? Nós somos mais que vencedores através de Cristo que nos amou em Romanos 8. Mais do que vencedores? Bem, eu acho que eu sei o que é um vencedor, mas o que é mais do que um vencedor? Enquanto eu ponderava sobre isso e meditava nisso, falando com o Senhor a respeito, o que é um mais que vencedor? E o que ele colocou no meu coração foi: ser mais do que um vencedor significa que você sabe que você tem a vitória antes mesmo de você ter o problema. Uau! E o que isso significa? Não tenho que temer os problemas. Não tenho que temer provas e tribulações. Eu não tenho que temer as coisas que vêm contra mim, porque eu sou mais do que vencedor através de Cristo que me ama. E porque Jesus me ama, eu sei que Ele vai cuidar de mim. Não importa o que aconteça em sua vida, você vai sair por cima se você mantiver seus olhos em Jesus e confiar nele naquela situação. Há um ótimo exemplo em Marcos capítulo 4. Jesus entrou no barco com os discípulos e disse: agora vamos para o outro lado, e é melhor crer quando Jesus diz algo, porque é exatamente o que ele diz que vai acontecer. E eu sempre digo: há um começo, há um fim, mas também tem um meio. E se você não puder passar pelo meio, nunca vai chegar ao fim. E muitas pessoas têm um bom começo, sabe? É fácil começar, é empolgante começar. Todo mundo fica aplaudindo e torcendo, você fica cheio de zelo e entusiasmo. Quando você chega ao meio, este é um longo tempo. E a sua jornada se torna mais longa e mais difícil do que você pensou que seria. E todas as pessoas pararam de aplaudir e torcer. É aí que você descobre do que você é feito. E agora, você vai continuar prosseguindo? Ou você vai fugir com medo? Bem, com certeza, todos eles entraram no barco e uma grande tempestade veio à tona. Aposto que a tempestade não estava na previsão do tempo. Nenhuma tempestade está na previsão do tempo em nossas vidas. Sabe, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu espero que seja algo bom. Mas veja como é reconfortante saber que eu espero que seja algo bom, mas mesmo que não seja, eu sei que com a ajuda de Deus eu posso lidar com isso, porque eu sou mais que vencedor. Através de Cristo não significa que eu vou gostar, mas significa que posso encontrar um caminho através dele e permitir que ele me ajude a lidar com o problema e ainda desfrutar minha vida. Você não tem que ficar miserável só porque tem o problema. Está tudo bem você desfrutar sua vida enquanto deixa Jesus trabalhar no problema. Eu acho que vale a pena dizer isso de novo. Você não tem que ficar miserável só porque tem um problema. Está tudo bem você seguir em frente e desfrutar sua vida enquanto Deus trabalha no seu problema. Bem, os discípulos ficaram muito preocupados, eles estavam com medo da tempestade. E adivinha, Jesus estava deitado, dormindo. Dormindo! Vamos, você sente que Deus está dormindo na sua vida? É tipo assim: acorda, Deus, eu tenho um problema aqui. E então eles acordaram Jesus e ele se levantou e acalmou a tempestade, mas ele os repreendeu por sua falta de fé. E sabe o que aconteceu depois? Eu amo isso.
Capítulo 5, verso 1 diz: e eles chegaram do outro lado. Eu posso ver toda aquela situação. Isso já aconteceu tantas vezes na minha vida, sabe? Ok, Joyce, eu vou entrar no barco com você e nós vamos fazer isso. É aqui que vamos terminar. Então, de repente, vem uma tempestade atrás da outra, depois outra, depois outra. Mas sempre que eu permaneci firme com Deus e continuei crendo, adivinha, nós sempre chegamos ao outro lado. E muitos de vocês não estão muito longe de chegar ao outro lado. Então não jogue tudo fora agora. Continue crendo. Quando Jesus voltar, quem ele vai encontrar com fé? Quem ele vai encontrar livre do medo e das paixões agitadas? Você. Eu acho que hoje é muito importante para você. Acho que Deus tem coisas incríveis para alguns de vocês, sabe? Este é um grande incentivo para que você se mantenha firme. Fique parado e veja a salvação do Senhor. Deus está do seu lado, você é mais do que vencedor. Há muito poder para você fazer o que for preciso fazer. Nós vivemos tempos de tribulações. Jesus disse isso em João 16:33. No mundo vocês terão tribulações. Isto é uma promessa, mas ele disse: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E o que ele está dizendo? Você terá problemas, mas eu já cuidei deles. Isso já foi tratado. Apenas confie em mim. E pronto. Desfrute sua vida. 1 Coríntios 16:9, Paulo disse: uma ampla porta de oportunidade se abriu para ele, e com ela muitos adversários. É melhor acreditar que quando uma porta de oportunidade se abre para você, em qualquer coisa, o inimigo vai entrar e trazer uma tempestade para tentar te desencarrilhar e fazê-lo acreditar que você nunca ouviu de Deus para começar. Mas eu estou aqui para dizer que bênçãos estão vindo para você. Algo de bom vai acontecer com você. Você vai chegar ao outro lado e você é mais do que vencedor. E nunca deixe que o inimigo roube isso de você. Em Isaías 41, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. E sabe, este é realmente um ótimo ponto para encerrar esta mensagem. Você não precisa ter medo, por quê? Porque Deus está com você. E o que ele vai fazer? Eu não sei, mas vai ser a coisa certa. E quando ele vai fazer? Também não sei, mas sei que fará exatamente na hora certa. Eu quero que você relaxe. Saiba que Deus ama você mais do que você sequer possa imaginar. E que ele tem um bom plano para a sua vida. E não deixe que o diabo roube isso de você pelo medo. Vamos orar. Pai, eu oro por todas as pessoas nos assistindo. São pessoas preciosas aos seus olhos. Eu oro para que elas tenham uma melhor compreensão sobre o medo e que elas não deixem o medo governar suas vidas, que mesmo que possam sentir medo, que elas saibam que elas ainda podem fazer o que elas precisam fazer através de Cristo, que é a força delas. Eu oro para que elas tenham sido encorajadas e levantadas e que sintam uma nova força, que sintam um novo frescor. Não importa o que aconteça, você continua fazendo o que é certo. Vamos lá, eu estou te dando um trabalho. Deus nos dá um trabalho, e isto é, não importa o que aconteça conosco pessoalmente, nós continuamos a fazer o que é certo, e desde que nós façamos isso, sempre sairemos bem do outro lado. Quantos querem viver uma vida de ressurreição? Sabe, você não precisa de uma ressurreição se nunca houve uma crucificação. O domingo vem depois da sexta. Amém? Isto é verdade. Você nunca vai precisar de uma ressurreição se não teve que morrer para algo que você queria fazer, ou dizer não para sua carne, ou passar por algo que você não queria passar.
Não me admira que Paulo disse: o meu propósito determinado é conhecê-lo e o poder de sua ressurreição e compartilhar dos seus sofrimentos, para que eu possa me tornar como ele em todos os sentidos. Murmurar é algo realmente muito perigoso. Eu preciso me lembrar disso muitas e muitas vezes, sabe? Em 1 Coríntios capítulo 10, do 9 ao 11, diz: nós não devemos colocar Cristo à prova, como alguns deles fizeram. Está falando sobre os israelitas, quando estavam no deserto, que foram destruídos por serpentes. Nem devemos murmurar como alguns deles fizeram e foram destruídos pelo destruidor. Aqui nos diz que uma das razões pelas quais eles tiveram tantos problemas no deserto foi por causa de suas reclamações incessantes. Eles reclamavam até do pão milagroso que estava sendo enviado do céu todos os dias para eles. Essas coisas aconteceram com eles como exemplo, e elas foram escritas para a nossa instrução, para os quais é chegado o fim dos tempos. Todos nós sofremos, mas todos nós seremos livres, e o nosso Deus não se atrasará. Amém? 1 Pedro 5, versos 9 e 10. Resistam a ele, sendo ele o diabo. Mantenham-se firmes na fé, sabendo que os mesmos tipos de sofrimentos estão sendo experimentados por sua irmandade em todo o mundo. E depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua eterna glória e virtude em Cristo, ele mesmo irá restaurar, confirmar, fortalecer e estabelecer vocês. E veja só um pouco. Você diz: ainda vai demorar mais um pouco? Sabe por quê? Tudo isso aqui é muito pouco, comparado com a eternidade. Tudo que passamos aqui é só um pouquinho. Quero dizer, você tem que ser mais velho para entender isso. Mas talvez alguns de vocês que são um pouco mais maduros, como eu, não estou falando espiritualmente, estou falando da idade, e sabe, eu sou sábio o bastante para entender que se eu for viver até os 90 anos, eu só tenho mais 15 anos de vida. Agora, o que vou fazer com esses 15 anos? Não vou ficar sentada numa cadeira me balançando por aí? As pessoas me perguntam o tempo todo: bem, você planeja se aposentar? Não. Eu não pretendo me aposentar. Agora eu já pensei sobre isso. E eu me canso? Sim. Sabe, essa não é a minha primeira conferência. Eu já sei como eu vou me sentir amanhã, sabe? Mas o que mais eu posso fazer comigo mesma? E vou te dizer, eu venho descobrindo cada vez mais e mais. Eu realmente tenho desejado cada vez mais ir para o céu. Agora, isso não é um desejo de morrer. Mas sabe, quanto mais você fica aqui, mais você percebe o quão inútil isso aqui é. Oh, nós pensamos: se eu pudesse ter um carro novo, se eu pudesse ter uma casa nova, se eu pudesse arranjar um marido, se eu pudesse ter uma esposa. Oh, eu vou ser feliz quando? Eu vou ser feliz quando? Se eu não tivesse todas essas dívidas. É sempre se. Quer saber? Nenhum de nós ficará totalmente feliz até chegarmos ao lugar ao qual pertencemos. Sabe, eu não sou... Eu gosto da vida, eu tenho uma ótima família, amo os meus filhos, mas poder ver Jesus face a face, não mais choro, não mais lágrimas, sabe, eu entendo o que o apóstolo Paulo disse quando ele fala: eu não consigo decidir se eu quero ficar ou ir.
Ele disse: seria melhor para mim se eu pudesse ir, mas para o bem de vocês eu vou ficar. Então eu acho que Deus ainda não terminou as coisas comigo. Então eu vou continuar balançando minhas mandíbulas até Jesus voltar. Amém? E se eu parar, você pode ter certeza, se eu parar, foi porque eu não tive absolutamente nenhuma outra escolha. Amém? É por isso que eu escrevi quase 125 livros, porque eu quero deixar, sabe, uma biblioteca da palavra de Deus aqui, que pode durar e durar e durar e durar, porque a palavra de Deus nunca envelhece. Amém? E eu entendo também quando Paulo disse que, embora o meu homem exterior esmoreça, meu homem interior é renovado dia após dia. Eu não poderia estar mais animada do que eu estou agora, neste exato momento. Agora, amanhã, talvez eu não me sinta tão animada, mas hoje eu estou, sabe por quê? Porque eu sei que eu estou exatamente no centro da vontade de Deus para mim, neste momento da minha vida. E eu fico feliz em dizer que você vai ter que sofrer. E depois que você estiver sofrendo por um pouco de tempo, só um pouco de tempo, não importa se você tem 20 anos, só mais um pouco de tempo e você estará fora daqui. Em pouco tempo você estará de frente com Jesus face a face. Lá em Romanos 14 diz: todo homem ficará diante de Deus e dará conta de sua vida. Todo homem. Prepare-se para isso agora. Não espere chegar lá, será tarde demais. Tem que ser agora. Amém? Não perca o seu tempo aqui, apenas tentando fazer a si mesmo feliz. Quanto mais você fizer pelos outros, mais feliz você vai ser. Bem, você pode não ter certeza se acredita nisso, mas eu creio. Os israelitas reclamaram e estacionaram. Jesus louvou e foi ressuscitado. Mais uma aqui. Mentalidade errada número 5. Não me faça esperar por nada. Eu mereço tudo imediatamente. Mas a mentalidade certa é: eu serei paciente. Deus, ele está no controle e o seu tempo é perfeito na minha vida. Quão mais fácil seria a nossa vida se nós acreditássemos nisso? O tempo de Deus é perfeito na minha vida. Eu não consigo fazer nada acontecer antes da hora certa de Deus, e quando for a hora certa, ninguém o impedirá. Amém? Hoje nós chamamos isso de atitude do direito. Eu mereço. Eu não trabalhei para isso. Eu não fiz nada. Não quero esperar por nada. Mas eu mereço porque eu sou. Ah, e a propósito, eu quero tudo de graça, viu? Sabe, coisas que você recebe de graça não significam tanto para você como aquelas pelas quais precisou se esforçar. Para tê-las. Amém? Ninguém além de Deus jamais saberá o que esse ministério significa para mim, porque eu sei, somente eu sei. E David ao meu lado também sabe, mas eu sei de coisas que ele não sabe. Sobre como foi difícil para mim nos primeiros anos, quando eu tinha uma bagunça tão suja na minha alma, e como foi difícil para mim não fugir de Deus. Só de ter que aprender a ser submissa ao meu marido foi como ter todos os meus dentes arrancados sem anestesia.
cara. Eu tinha tanta rebelião em mim por ter sido controlada pelo meu pai, por ter sido maltratada e quando alguém tentava me dizer para fazer algo que eu não queria fazer, especialmente se fosse um homem. Estou vendo que tem alguns parentes aqui. Agora, essa foi uma coisa pequena, menor. Aprender que eu não tinha que ter a última palavra o tempo todo. Ah, meu Deus. Quando eu ouvi o Espírito Santo dizer assim, shh. Daí eu discutíamos, ele dizia uma coisa, eu dizia outra coisa. E sabe, quando cada frase aumentava para um nível alto de volume, e aí então você só vai avançando para o problema. E eu ouvia o Espírito Santo dizer, shh. Você não precisa ser a certa. E eu sentia como se Deus estivesse tratando comigo, me dizendo mais uma coisa diferente que havia de errado comigo a cada 2 dias. E me deixava tão brava pensar que parecia que David não tinha defeitos. Eu achava que eu tinha me casado com o senhor certo, eu só não sabia que o seu primeiro nome era sempre. Vamos, quantas são casadas com um homem que nunca está errado? É tipo, sabe, é bem assim, eu não sei. Estou tentando descobrir se Deus te fez assim por alguma razão. Mas eu vou te dizer, depois de 52 anos disso, vou dizer como poupar sua sanidade. Deixa eu pensar que ele está certo, ainda que você saiba que ele não está. Você pode dizer a Deus, bem, você e eu sabemos da verdade. Oh, meu Deus. Eu sei como é obedecer a Deus quando tudo em você está gritando contra isso. Vamos lá, será que tem alguém comigo aí? 1 Pedro 4:1 diz que porque Jesus Cristo sofreu na carne por nós e por vocês, tem o mesmo tipo de pensamento. E então, já que Cristo sofreu em carne, amem-se com a mesma maneira de pensar. Está falando de pensamento. Pois aquele que sofreu na carne cessou o pecado, a Bíblia Amplificada diz, do pecado intencional. De modo que vocês vivam o resto da vida. O tempo que lhes resta na carne, não vivam mais pelas paixões humanas, mas pela vontade de Deus. Você entende isso? Se você quer viver pela vontade de Deus, haverá momentos em que vai doer. Sabe, não é bom fazer a coisa certa quando a coisa certa não está acontecendo com você. Mas lembre-se do que eu disse, você só tem um trabalho. Qual é o seu único trabalho? Você faz a coisa certa, não importa o que os outros estejam fazendo. Você faz a coisa certa, não importa o que os outros estejam fazendo. Com você ou para você, seja sempre quem você é e não permita que a maneira dos outros mude quem você é. Amém? Você só tem uma coisa a fazer, isto é, continuar fazendo a coisa certa. Continue fazendo a coisa certa. E deixe-me te dizer algo, quando o dia da promoção chegar para você, então todos vão ficar por aí de boca aberta em admiração pelo que Deus fará por você e através de você e para você. Amém?
Tenho por motivo de alegria, meus irmãos, quando passarem por várias provações. Você não gostaria que terminasse com esta escritura? Gostaria? Pois saibam que os testes de sua fé produzem perseverança, e que a perseverança tenha todo o seu efeito, para que vocês possam ser aperfeiçoados e completos sem falta em nada. Os israelitas, em Números 21, do 4 ao 6, do Monte Or, eles partiram pelo caminho para o Mar Vermelho, para dar a volta na terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que você nos tirou da terra do Egito? Porque eles oraram para que Deus os libertasse do Egito, e agora de repente é tudo culpa de Moisés, é culpa de Deus, eles terem conseguido aquilo pelo qual oraram. Porque aqui não há comida nem água e nós odiamos esse inútil maná. Então o Senhor enviou serpentes abrasadoras entre o povo e elas picaram o povo. E então a Bíblia nos diz que 23 mil pessoas morreram em um só dia. E então sabe o que eles disseram? Nós picamos. Eles eram tão brilhantes. Vamos lá, vamos entender isso antes que chegue a esse ponto em nossa vida. Quantos aqui entendem que reclamar e ser impaciente pode ser um problema muito maior? Sabe, há certos pecados que se tornaram pecados aceitáveis e reclamar é um deles. Nós não enxergamos do jeito que Deus enxerga. Isso me preocupa, eu acho que a inveja é um pecado que simplesmente aceitamos. Temos que pedir a Deus para nos ajudar a lutar contra essas coisas e não ficar satisfeitos com essas coisas em nossa vida. Não fique satisfeito por ter inveja dos outros e sempre querer o que eles têm e nunca ficar satisfeito com o que você tem. Diga ao diabo: eu não vou viver assim. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Esse não é o meu verdadeiro eu. E aqui está o que você diz a Deus: Deus, me amarre no altar e transforma-me. Não importa o que for preciso. Se eu tentar fugir por aí, não permita. Eu quero a sua vontade na minha vida, não importa o que aconteça. Não importa o quão difícil seja. Paciência não é só esperar. Todos vamos esperar. Isto é um fruto do Espírito. Trata-se de como nós agimos enquanto esperamos. Então, enquanto esperamos, qual é o nosso único trabalho? Vocês não sairão daqui até que entendam. Enquanto nós esperamos, enquanto estamos sofrendo, enquanto somos tratados injustamente, qual é o nosso único trabalho? Continuar fazendo o que é certo, amém?
cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng ướt át những lời nhớ. Em không quên anh thì sao đôi mắt em sầu, vì giờ anh đã quên rồi. Em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi. Em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương, đưa em mang cho anh bao lần tiền ở gần đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng, giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió hay qua, nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể dừng lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một khung. Giờ đã có những thứ anh ấy cũng chẳng được mình, em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ là làng, giờ em đi theo ai của bằng bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, sâu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm vào sâu nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô, mưa rơi xuống làm
feel the raindrops on my hand. I feel calm when I stand there. Wanna be like all these people, but my mind's gone deeper. And I'm afraid